E eu sou o João Paulo, sou auxiliar fiscal e, juntamente com a Ana Joana, sou do 7º período de Ciências Contábeis da Faculdade de Carajás. Hoje vamos explorar as 5 forças competitivas de Michael Porter e como elas podem influenciar e moldar o ambiente competitivo de uma organização. Este modelo é uma ferramenta fundamental para entender a dinâmica da concorrência e elaborar estratégias eficazes capazes de garantir uma vantagem competitiva no mercado. Nosso objetivo aqui é demonstrar como cada uma dessas forças atuam e como elas podem ser aplicadas na prática. Ao final, acreditamos que vocês terão uma compreensão clara e prática de como aplicar esse modelo em diversos contextos empresariais. Mas antes de darmos continuidade, vamos conhecer um pouco sobre Michael Porter, responsável por criar a teoria das 5 forças competitivas que moldam a estratégia. Ele, um renomado desenvolvedor de estratégias, foi responsável por criar essa teoria. Então vamos conhecer um pouquinho sobre ele. Michael Eugene Porter foi um renomado professor de Harvard Business School, amplamente reconhecido por suas contribuições no campo da estratégia empresarial. Nascido em 1947, Porter se destacou desde cedo por seu interesse em entender o funcionamento das organizações e os fatores que determinam seu sucesso. Em 1979, Porter publicou um influente artigo onde introduziu o modelo das 5 forças competitivas. Esta teoria emergiu de sua pesquisa sobre economia industrial e o comportamento das empresas em diferentes setores. Porter buscava uma maneira de analisar a atratividade e a rentabilidade de um mercado ou segmento, oferecendo uma visão estruturada de como as forças externas impactam a competição e a estratégia das organizações. Então, em resumo sobre Potter, ele teve contribuições significativas para o campo da estratégia e também ele criou as 5 forças que moldam a estratégia como uma forma de ajudar os gestores a compreenderem um pouco mais sobre o mercado em que estão inseridos e, desta forma, conhecer a competitividade dentro do seu setor e poder, assim, moldarem estratégias mais robustas e mais efetivas para combaterem os seus concorrentes e também essas forças que acabam influenciando no seu mercado. Então, a gente vai ver um pouquinho mais sobre quais são essas 5 forças e como elas podem impactar no seu negócio e qual é o verdadeiro objetivo dessas 5 forças, que não só ajudar o gestor a identificar, mas também ajudar ele a compreender e a criar estratégias robustas e mais eficientes para combater os seus concorrentes e tudo o que, de certa forma, implica negativamente no seu setor, no seu negócio, e poder, assim, usar isso ao favor do seu negócio. Agora, vamos compreender um pouco mais sobre as 5 forças competitivas. Essencialmente, o trabalho do estrategista é desenvolver estratégias capazes de enfrentar a concorrência. Como veremos, defender-se contra as forças competitivas e moldá-las a favor da empresa é crucial para a estratégia. Dentro dessa estratégia, a gente pode falar de uma matriz de posicionamento, que ela é subdividida em 2 eixos. Um eixo é relacionado à atuação de mercado e o outro eixo é relacionado à atuação relacionada ao preço. E dentro dessa matriz de posicionamento, ela é subdividida em 4 quadrantes. Por exemplo, uma empresa que é posicionada em relação ao preço baixo, é uma empresa de atuação nichada, porém com preço baixo, bem baixinho. Ela é focada no preço. Mas o que é uma empresa de atuação nichada? É aquela empresa em que atende apenas um público específico. Podemos citar como, por exemplo, a Fralda Pompom. A empresa que faz a Fralda Pompom, ela é focada no preço baixo, só que ela atende a um público específico, como, por exemplo, a bebês, né? E temos também aquela atuação em que é uma atuação abrangente, só também focada no preço baixo, que ela tem esse posicionamento de preço baixo, só que ela atende todo o público.
Como, por exemplo, podemos citar os produtos como detergente, sal, açúcar, eles são todos focados no preço baixo e atende todo o público. Temos também a diferenciação, porém com uma atuação mais abrangente, que é aquela em que a empresa tem valor agregado, ela tem uns atributos a mais, porém ela é posicionada na diferenciação, e atende todo o público, né? Só vamos citar como exemplo a Lacoste. A Lacoste, ela atende o setor de vestuário, todo mundo usa, né, vestuário, e porém, ela tem a diferenciação, o preço dela é mais elevado, nem todos conseguem adquirir o produto, porém, devido ao seu valor agregado, ela possui essa diferenciação. E temos também a diferenciação, posicionamento relacionado à diferenciação, porém uma atuação mais nichada, que é aquela em que atende apenas um público específico, como, por exemplo, a fralda Pampers. A fralda Pampers, ela tem alguns atributos a mais também, como, por exemplo, tripas, camadas, mais absorvente. E essa diferenciação faz com que ela tenha um valor agregado, e as pessoas optem por ela. Então, a matriz de posicionamento é basicamente relacionada ao preço e atuação. Então, dentro das forças competitivas, que são 5, nós temos a rivalidade entre os concorrentes, a ameaça de novos concorrentes, nós temos também o poder dos fornecedores, a ameaça de produtos substitutos e também o poder de influência dos compradores, do cliente no caso. É importante ressaltar antes de iniciarmos que essas forças elas podem variar de setor para setor. Por exemplo, no setor de aviões, a competitividade só está entre duas empresas basicamente, que é a Airbus e a Boeing. E o poder de barganha das companhias aéreas é muito maior, porque elas fazem pedidos enormes. E a ameaça de produtos substitutos é bem menor. É mais benigno do que, por exemplo, nas salas de cinema. As salas de cinema estão muito mais ameaçadas, já tem os seus concorrentes fixos, mas também tem a ameaça dos produtos substitutos, como, por exemplo, os serviços de séries, de filmes pagos, onde a pessoa pode assistir de casa. Então, você precisa compreender de como essas forças vão impactar no seu setor, porque elas vão divergir de setor para setor. Então, você precisa analisar detalhadamente de como está a situação do seu setor e da sua empresa. Vamos agora falar sobre a primeira força, que é a rivalidade entre os concorrentes. Você sabe, você estrategista, você gestor, que para você sustentar a sua rentabilidade, a sua lucratividade e se estabelecer no mercado, você precisa criar estratégias e ficar de olho nos seus concorrentes diretos. Quem são seus concorrentes diretos dentro do seu setor? Por exemplo, no setor de móveis e eletrodomésticos. Quem são os meus concorrentes diretos? Por exemplo, Magazine Luiza, Casas Bahia, Eletromateus e outras lojas de eletrodomésticos que estão localizadas dentro do seu setor, dentro da sua cidade. Porque essas ameaças, esses concorrentes diretos podem ser não só nacionalmente, mas também dentro da sua região. Pode ter concorrentes já também estabelecidos. Dentro dessa rivalidade entre os concorrentes, tem algumas forças que vão influenciar, como, por exemplo, o número de concorrentes. Em um mercado muito competitivo, onde os competidores estão no mesmo nível, onde as empresas estão no mesmo nível, a competitividade, a competição tende a ser mais intensa, com estratégias mais fortes, mais robustas e também com estratégias de marketing, promoções mais agressivas, como forma de atrair o cliente. Podemos citar como exemplo uma loja de móveis eletrodomésticos. A gente sabe o nível de competitividade que tem se a gente for pegar lojas grandes como Eletromateus, Magazine Luiza, Casas Bahia, Ponto Frio, entre outras,
não só a nível nacional, mas a nível regional. Então, a competitividade entre elas tende a ser mais intensa, porque cada uma delas vai brigar por uma fatia desse bolo, que são os clientes. Então, cada uma delas vão agir de maneira agressiva frente aos seus concorrentes para conquistar os seus clientes. Então, aqui nós temos empresas do mesmo nível. Então, a competição vai ser mais intensa, mas pode ter uma área em que os concorrentes não estão no mesmo nível, então uma empresa pode se sobressair mais do que outra. Como, por exemplo, a gente tem as companhias aéreas, tem as conhecidas como Gol, Latam, Azul, mas tem aquelas menores também que estão ali brigando por uma fatia do bolo. Outro fator que podemos citar dentro da rivalidade entre os concorrentes é o crescimento do mercado. Se o meu setor é um mercado que está estagnado, está parado, eu vou brigar muito mais pelos meus clientes do que se o meu mercado estiver em crescimento, porque assim, se o meu setor está em crescimento, então tem mercado para todo mundo pode pegar uma fatia desse bolo. Então, se eu sou o gestor de um negócio que está começando em um mercado que está estagnado ou está em declínio, a briga vai ser muito mais intensa e a tendência também é que eu perca para aqueles que já estão estabelecidos. Agora, se eu, gestor, estou no mercado que está em crescimento, eu tenho muito mais possibilidade de ganhar clientes e assim também fidelizar esses clientes. Criar estratégias para fidelizar esses clientes. Agora, se eu estou em declínio, estou em queda, estou estagnado, eu tenho que criar estratégias para manter os clientes que eu já tenho e também, de certa forma, eu vou ter que roubar os clientes dos meus concorrentes. A concorrência, a competição se trata disso, né? De ganhar esses clientes. O terceiro fator dessa rivalidade entre os concorrentes, nós temos a diferenciação de produto. Em um mercado onde os produtos são muito similares, as empresas elas vão ter que competir pelo preço. Por outro lado, em um mercado onde os produtos têm uma certa diferenciação, não são similares, eu vou competir em aspectos de inovação e de qualidade, como, por exemplo, no setor de móveis e eletrodomésticos. A maioria dos produtos são similares, então a competição fica ali acirrada entre os preços. A mesma coisa é uma loja de roupa. Agora, por exemplo, numa loja, no setor de eletrônicos, como por exemplo Samsung, iPhone, Xiaomi, a rivalidade entre os concorrentes vai ser em inovação e qualidade. Outro fator que a gente pode citar dentro da rivalidade entre os concorrentes é a capacidade excedente, ou seja, eu tenho um estoque que está além da minha demanda. Aí, se eu estou com um estoque além da minha demanda, eu tenho a possibilidade de diminuir os meus preços e assim atrair mais os clientes, vender mais produtos e também, dessa forma, aumentar a rivalidade entre os concorrentes. Então, para um estrategista, compreender a rivalidade entre o seu concorrente é essencial para ele criar estratégias para que ele possa se sobressair sobre o seu concorrente, sobre o mercado e fugir dessa pressão. E essas estratégias podem envolver inovação, qualidade na prestação do serviço ou qualidade no produto, diferenciação de produto e também estratégias de precificação. Agora vamos falar sobre a segunda força de Porter, a segunda força que molda a estratégia, que é a ameaça de novos concorrentes. Então, eu tenho os meus concorrentes estabelecidos, tenho já a minha rivalidade com eles, mas aí tem a ameaça de novos concorrentes, né? São concorrentes em potencial de um novo setor, que trazem consigo, né, novas capacidades e novo ímpeto de conquistar uma fatia desse bolo, né, uma parte desses clientes. Então, acabam colocando, de certa forma, uma pressão sobre os preços, nos custos e também nas taxas de investimento necessário para competir. Então, esses novos concorrentes vão estabelecer um limite potencial de lucro e vai, de certa forma, obrigar os concorrentes já estabelecidos, né, quem já está estabelecido no setor, a ou reduzir o preço ou manter o preço baixo, ou então investir
para que possam se fortalecer contra esses novos concorrentes. Então, você gestor, você estrategista, vai ter que criar estratégias para se sobressair sobre esses novos concorrentes. Vem um concorrente aí que está com todo o ímpeto, vem com novidade, então eu, gestor, vou ter que criar uma estratégia para inovar, ou criar novas promoções para manter o meu preço, para estabelecer o meu preço, diminuir ele, ou inovar com algum produto, chamar a atenção do meu cliente. Mas para esses concorrentes, esses novos concorrentes entrarem no mercado, não é tão simples assim, não é tão fácil. Então, se acontecer eu, João Paulo, estiver entrando no mercado com um novo concorrente, você também, gestor, estrategista, vai estar entrando no mercado como um novo concorrente, você vai enfrentar barreiras. Isso pode impactar de forma negativa no seu negócio e, de certa forma, impedir o seu crescimento a longo prazo e dificultar a sua entrada efetiva no mercado. Mas se você é gestor de uma empresa já estabelecida, então essas barreiras vão favorecer você. Então a gente vai ver um pouquinho sobre essas barreiras de entrada e como elas influenciam na entrada de novos concorrentes de maneira negativa ou positiva. A primeira barreira que nós temos aí de entrada é a economia de escala a nível de oferta. O que isso significa? Quanto mais produto eu vender, menor será o meu custo por produto, por unidade. E isso vai trazer alguns benefícios, como, por exemplo, a distribuição dos custos físicos por unidades, uma melhor gestão na logística, né, dos produtos, né, o uso de tecnologias mais eficientes e também melhores condições de negociações com os meus fornecedores, porque o meu volume de compra vai ser muito maior. Porque quanto mais eu vender, mais de produtos eu vou precisar. Então, essa economia de escala vai ter que ter algumas atitudes do gestor, né, que seriam novas campanhas publicitárias, seriam a compra em grandes quantidades de mercadoria e uma gestão automatizada do estoque. Então, a economia de escala torna as empresas já estabelecidas mais eficientes e mais competitivas à medida que elas vendem cada vez mais, porque as vendas vão aumentar. E isso acaba dificultando para quem quer entrar no mercado, porque ela já tem um poder, as que já estão estabelecidas, já tem um poder de barganha com os fornecedores, e eu sou um gestor que estou entrando no mercado, eu vou ter esse nível de dificuldade. E, querendo ou não, as pessoas vão ser atraídas por esses preços mais baratos devido à quantidade de produto. A segunda barreira que nós temos é benefícios de escala ao nível de demanda, conhecidos também como efeitos de rede. Os benefícios de escala ao nível de demanda significa que o preço aumentar de acordo com a venda. Então, quanto mais pessoas utilizarem o seu produto, mais valor ele vai ter. E isso acontece por dois motivos: a confiança dos clientes. Os clientes têm mais confiança em marcas já estabelecidas. Você, quando vai comprar um produto, você procura aquelas marcas que você já conhece, ou que alguém te indicou, ou que alguém está usando e você acabou se atraindo, então você teve interesse e você vai comprar. Então você, gestor, tem que pensar nisso. Você tem que atrair os seus clientes para que cada vez mais pessoas usam e assim comece também a atrair novos clientes. E isso dificulta para os novos concorrentes, porque eles não estão estabelecidos. Então, eu, comprador, vou ter um certo nível de desconfiança com a marca que eu não conheço, diferente de uma marca que eu conheço. O segundo fator é o valor de rede. Produtos se tornam mais valiosos com mais usuários. A gente pode citar, por exemplo, uma marca internacional, no caso, a Xiaomi, como ela conseguiu entrar no mercado que era tão competitivo já e já tinham pessoas já estabelecidas, porque ela começou a atrair muitos usuários, muitas pessoas começaram a usar, então começou a atrair novas pessoas. A mercadoria dela começou a ter mais valor. Então, esses dois efeitos, ele acabam dificultando a entrada de novos concorrentes. Então, se eu sou um gestor que estou começando um negócio, eu vou ter essa dificuldade.
Então, vou ter que criar maneiras de fugir dessa dificuldade, porque devido a esses dois fatores, eu vou ter que começar o meu produto com preços baixos para ganhar clientes, né? Para estabelecer, construir uma base de clientes. E também tenho que criar estratégias de marketing para atrair esses clientes, criar promoções para atrair eles e também ter uma qualidade no meu produto ou no meu serviço, que é a partir do momento que o primeiro usuário utilizar desse produto ou desse serviço, possa ter uma boa aprovação e também assim ele possa, de certa forma, fazer a propaganda boca a boca e assim popularizar o seu produto ou o seu mercado. Então, em resumo, as economias de escala tornam as empresas mais eficientes e mais competitivas à medida que elas vendem cada vez mais. Então, na próxima barreira, nós temos agora a exigência de capital. Seria aquele dinheiro necessário para começar a operar o negócio. Começar a operar, seja com instalações, seja com produto, seja com despesas iniciais, com propaganda, com pesquisa de mercado. E essas exigências podem ser uma grande barreira para os novos concorrentes, especialmente se forem muitas altas essas despesas iniciais, que exigem um grande capital. Agora, se for um setor que vale a pena investir, se vale a pena o retorno e tem o capital inicial adequado para começar, essas empresas, esses novos concorrentes, eles vão adentrar no mercado e vão desafiar os incumbentes, né? Quem já está estabelecido. E a próxima barreira que nós temos é as vantagens de ser uma empresa estabelecida independente do tamanho. Uma empresa estabelecida, ela tem custos e uma qualidade que não está disponíveis para os novos rivais. E também ela tem fontes que a beneficiam que os seus rivais não têm, como tecnologia exclusiva ou um poder de barganha maior com seus fornecedores, acesso preferencial a novas fontes de matéria-prima e também podem estar estabelecidas em melhores localizações, também já tem uma identidade, uma marca forte, já tem a confiança do cliente e também ela tem uma experiência já acumulada, já estabelecida. Então, essa experiência que a empresa já detém de ser estabelecida é um fator negativo para uma empresa que está entrando no mercado, mas é favorável para quem já está no mercado. E você pode usar esses fatores positivos para fortalecer ainda mais, criando uma nova gama de fornecedores, aumentando a sua relação com os fornecedores e também fortalecer a sua relação com o cliente e também no quesito inovação em relação aos produtos. Porque um produto novo que uma empresa está trazendo, se você tiver antes, obtiver antes, o consumidor vai ter muito mais confiança do que se ele for procurar outra pessoa para usufruir daquele produto. Outra barreira que podemos citar seria uma política governamental restritiva. Eu estou entrando no mercado, então, dependendo do meu setor, do meu mercado, vou precisar de certos alvarás, de certas licenças para poder funcionar. E, de certa forma, isso pode me impedir de eu adentrar no mercado, né? Por exemplo, eu sou um gestor, eu sou um empresário, um estrategista que estou adentrando no mercado de produtos de cosméticos, ou então de farmácia, ou então de bebidas alcoólicas, de serviços de táxi ou companhias aéreas. Eu tenho uma infinidade de alvarás que eu vou precisar para poder estar funcionando. E isso pode me impedir de adentrar no mercado. Ou demore com que eu entre no mercado e faça também com que eu gaste muito mais para que eu esteja na regra, na exigência que o governo estabelece. Então, isso dificulta para os novos gestores, para um novo mercado, para um novo concorrente, mas favorece quem já está estabelecido, porque já passou por essa parte mais burocrática, por essa política governamental restritiva. Agora, a terceira força de Potter, nós temos o poder dos fornecedores. Então, os fornecedores
são muito mais poderosos e conseguem abocanhar uma fatia muito maior desse mercado, cobrando preços mais altos e às vezes também limitando a qualidade nos serviços e também transferindo os custos para outros participantes do setor. Agora vamos pegar como exemplo o seguinte: eu sou uma loja de móveis e eletrodomésticos e o meu fornecedor aumentou o preço do produto e eu vou ter dificuldades para repassar esses custos para o meu consumidor, o que vai acabar diminuindo a minha margem de lucro. Se eu aumentar o preço, eu vou acabar perdendo ou diminuindo os meus clientes. E uma outra empresa que tem um fornecedor que não teve e não aumentou esse lucro, tem um fornecedor diferente, ou ela mesma produz a sua mercadoria, o seu produto, ela acaba se sobressaindo. Enquanto eu vou ter dificuldades de aumentar de embutir o custo do produto para o meu consumidor final. Vamos ver agora quando realmente esses fornecedores são poderosos. A gente pode pegar lá no início da cadeia produtiva dos móveis e do eletrodomésticos, uma fabricante de móveis, o fornecedor dela, da matéria-prima dela, se houverem poucos fornecedores dessa matéria-prima, ou então poucos fornecedores de eletrônicos. Então, se há poucos, o poder deles é muito maior porque eu não vou ter disponibilidade de outros fornecedores. Eu vou ter que seguir a demanda de preço deles. Por exemplo, no setor da aviação, o poder da Boeing e da Airbus é muito maior. É um poder grande de fornecedores. Mas se a gente pegar, por exemplo, o setor de roupas, de vestuários, já há uma variedade muito maior de fornecedores. Essa matéria-prima, esse produto, não é fabricado em 2 ou 3 fornecedores. Eu tenho uma infinidade de fornecedores. Diferente se eu for no ramo da aviação. Aí eu tenho que fornecedores poderosos, Airbus e Boeing. Então eu tenho como gestor que traçar bem se eu vou iniciar o negócio, quais são os meus fornecedores. Se dependendo do meu negócio, eu vou ter um leque, uma infinidade de fornecedores maior ou menor. E se a minha matéria-prima que é necessária para aquele produto que eu vou vender é um produto escasso, de difícil acesso e está concentrado nas mãos de poucos fornecedores. Poucos fornecedores me ofertam daquele produto. Outro fator que torna esses fornecedores ainda mais fortes é a dependência de receitas. Eles não dependem de um setor só para poder lucrar. O fabricante, quem fabrica os móveis e os eletrodomésticos, eles não dependem só das lojas de móveis e eletrodomésticos para ter o seu lucro. Então, isso torna para eles uma infinidade muito maior de clientes, só que me limita. Eles não dependem de mim, então eles podem colocar o preço que eles acharem adequado, sem ter medo de perder clientes. Porque um fabricante, existem aquelas pessoas, por exemplo, que vão começar um negócio novo, vão precisar de móveis e eletrodomésticos. Elas preferem ir no fornecedor lá no início e não comprar ali com uma loja de móveis ou eletrodomésticos. Elas preferem comprar no início da cadeia de produção. Outro fator que torna esses fornecedores fortes seriam custos de troca. Se eu mudar de fornecedor, é muito mais caro para mim e muito mais difícil achar um fornecedor que tenha disponível daquilo que eu necessito. Então, se eu gestor for trocar de fornecedor, eu tenho que ter isso em mente. O que eu vou perder eu trocando de fornecedor? Eu já tenho um fornecedor que vai me fornecer determinado produto que eu queira por determinado preço. Vai ser mais caro para mim? Eu vou precisar de um novo maquinário para utilizar daquele novo produto, daquela nova matéria-prima? Se eu sou uma loja de móveis e eletrodomésticos, o que eu vou ter que investir se eu trocar de fornecedor? Questão do frete vai ficar por conta do fornecedor ou por minha conta? Questão dos impostos.
questão da localidade de qual esse produto vai vir. Se eu tenho um fornecedor que está mais perto de mim e vende o produto a determinado preço, mas eu achei um produto mais barato com outro fornecedor, só que está mais longe, vale a pena ou não? Então eu vou ter que colocar na ponta da caneta os prós e os contras de eu trocar de fornecedor. E os fornecedores têm mais uma dessas forças. E o outro poder desses fornecedores são produtos diferenciados. Se o fornecedor oferece produtos, matérias-primas, componentes específicos e de melhor qualidade, o poder está na mão deles. Então, se você, como gestor, o seu negócio depende de um produto específico, de uma matéria-prima específica, onde você só pode encontrar com determinado grupo de fornecedores de maneira limitada, você vai ficar em desvantagem nas negociações. Então, você vai ter que criar maneiras. Chegou um novo substituto, verificar a disponibilidade desse novo substituto, se o que ele oferece está adequado com o que você deseja, se está na qualidade. Dependendo da situação, se é adequado você mesmo produzir, dependendo do seu produto. Ou seja, é criar maneiras para fugir dessa dependência dos fornecedores. E além de fugir dessa dependência, também criar um poder de barganha. Poder ter uma maior barganha diante dos seus fornecedores. E o outro fator é a falta de substitutos. A gente vai falar mais um pouquinho sobre substitutos, mas se não tem alternativas viáveis de novas mercadorias ou de novas matérias-primas, que também tem uma alta qualidade, o poder do fornecedor só cresce. Então, se houvesse substitutos, poderia ser uma alternativa, mas se não tem substitutos, tem falta de substitutos, o poder novamente está com os fornecedores. A quarta das 5 forças competitivas é o poder de negociação dos clientes. Essencialmente é relacionado ao poder de compra do cliente e à pressão que ele coloca sobre os fornecedores em relação ao preço. Como, por exemplo, se existem muitos fornecedores e poucos clientes, eles podem pressionar em relação ao preço. Já quando tem poucos fornecedores e muitos clientes, eles não têm esse poder de pressionar o preço para baixo, porque os outros têm a possibilidade de muitos substituí-los. Agora, a quinta e última força, a ameaça de substitutos. A ameaça dos substitutos se refere ao quê? Quando um novo produto ou um novo serviço entra no mercado e supre as necessidades dos meus clientes, só que de uma maneira diferente. Supre essa necessidade, mas não é o mesmo produto ou o mesmo serviço que eu vendo, mas mesmo assim, ele oferecendo de uma maneira diferente esse produto ou esse serviço, ele vai suprir a necessidade do meu cliente. E isso acaba afetando o meu negócio. Podemos citar como exemplos de produto substituto os e-mails que substituíram as correspondências, ou as videoconferências que substituíram as viagens, porque, por exemplo, eu tenho uma reunião com alguém de outro estado e ao invés de eu ter que viajar, eu consigo conversar com ela em tempo real e isso acaba suprindo a necessidade. Ou, por exemplo, os serviços de Uber que substituíram ou estão substituindo os serviços de táxi. Então, digamos que eu sou um substituto. Vale a pena pensar quais são os produtos que eu posso substituir, o que determinada empresa já vende e o quão inovador vai ser esse meu produto em comparação ao que já tem no mercado e se ele vai ser uma solução para o mercado, para o meu cliente. Se vai ser inovador e vai ser uma solução. Agora vamos pegar como exemplo o seguinte, dentro de uma loja de móveis e eletrodomésticos, o que poderiam ser esses produtos substitutos? Então a gente teve durante muito tempo a possibilidade da compra apenas em loja física. E com o tempo veio surgindo, com o avanço da internet, a possibilidade da compra online.
E surgiu essas lojas online e acabaram sendo substitutas dessas lojas físicas, como por exemplo a Amazon. A Amazon é uma loja substituta. Ela oferece o mesmo produto que uma loja de móveis eletrodomésticos venderia, só que de diversas localidades diferentes, às vezes mais em conta, com promoções, às vezes eu não preciso pagar frete. Então, outro exemplo que também nós temos em relação a produtos substitutos seriam outras lojas de varejo, como por exemplo a Avan, que dá a possibilidade do consumidor, do cliente, encontrar uma infinidade de produtos em um só lugar. Encontra os mesmos produtos que eu teria, mas também encontra outros produtos, e isso acaba se tornando uma conveniência para o cliente ter muito mais opções à sua disposição de maneira mais fácil, mais prática. Vou no lugar e encontro tudo que eu quero. Estou mobiliando minha casa, vou na Avan e compro tudo que eu necessito. Já o que eu fosse em apenas uma loja de móveis eletrodomésticos, eu não teria essa oportunidade de fazer o enxoval da casa, por exemplo. Outro exemplo que podemos citar seria a venda direta do fabricante ou direta do fornecedor. Ao invés do fornecedor passar para a loja, vender para o consumidor final, ela mesma faz essa venda. O mesmo da indústria. Ela mesma faz a venda. E a gente tem exemplos como, por exemplo, de eletrodomésticos. A Consul, a Electrolux, ela mesma, o fabricante, já está vendendo para o consumidor final. E às vezes é mais barato e a venda é online, o que acaba tornando mais eficiente. Porque o consumidor não precisa sair da sua casa para ir comprar, ele consegue comprar online e direto do fabricante, já tem a garantia do fabricante diretamente e às vezes o produto também já sai mais barato. Então, concluindo assim, nós temos as 5 forças de Potter. A primeira é a rivalidade entre os concorrentes, que seriam aqueles meus concorrentes diretos, que já estão estabelecidos no meu mercado e disputam comigo os mesmos clientes no mesmo nível e geralmente uma disputa mais intensa. Então, eu tenho que criar maneiras de me sobressair sobre esse meu concorrente, com promoções, produtos personalizados, serviços de atendimento personalizado, ofertar produtos mais baratos. Segunda força, nós temos a ameaça de novos concorrentes, que eles têm a dificuldade, de barreiras de entrada e que é favorável para mim essas barreiras e negativas para eles. Mas eu tenho que fortalecer essas barreiras para que dificulta ainda mais a entrada desses novos concorrentes e eu tenho que fortalecer essas barreiras e me fortalecer com investimento maior como uma forma de tomar precaução a respeito desses novos concorrentes. Aí a terceira força nós temos o poder dos fornecedores. Os fornecedores que são os poderosos e detêm maior parte da fatia do bolo desse mercado. Então eu tenho que criar maneiras de aumentar o meu poder de barganha. E uma dessas maneiras é comprando mais produtos, eu consigo adquirir um poder de barganha maior e também aumentar a minha possibilidade de um número maior de fornecedores. Óbvio que vai depender de setor para setor. Tem setor que eu consigo ter uma infinidade muito maior de fornecedores, em outros os meus fornecedores vão ser mais limitados, então eu tenho que criar uma boa relação e também criar o poder de barganha. Aí a quarta força nós temos o poder dos compradores. É aqueles com quais nós temos que conquistar e é eles que irão, de certa forma, também ditar a regra do mercado, porque eles vão ter uma capacidade para colocar o negócio sob pressão e negociar condições de pagamentos. Aí, por último, nós vimos sobre a ameaça de novos substitutos, que são produtos, serviços que suprem a necessidade do meu cliente e às vezes de uma maneira mais fácil, mais barata e mais eficiente. Então eu tenho que buscar estratégias para se sobressair sobre esses novos substitutos, criando serviços personalizados, criando promoções, criando uma boa relação com o meu cliente. E essas foram as 5 forças de Potter.
Esperamos que, de certa forma, possamos ter ajudado você a entender a importância de compreender o mercado competitivo em que você está inserido e de que seu negócio sofre certas pressões e que você precisa se fortalecer, usar essas pressões ao seu favor. Então, muito obrigado e até uma próxima.